Fala pessoal, vamos começar a estudar o Oriente Médio, né, no século XX. Quais são as guerras, quais são os conflitos, por que que existem esses conflitos, né? Saber que não é tudo muçulmano já é uma coisa muito importante, né? De saber diferenciar os povos, as etnias, as nações, né? Não é tudo a mesma coisa, não pode jogar tudo no mesmo saco, chacoalhar e pum, né? Usar aí as tuas generalizações para englobar todo mundo. Não, não é assim que funciona, né? E aqui a minha proposta é a seguinte: começar falando dos conflitos entre Israel e Palestina, né, que vai durar aí 4 aulas, e depois ir caso a caso para Irã, Iraque, né, a Guerra Civil Libanesa, Guerra do Golfo, todas aquelas questões, né, Afeganistão, e aí essas aulas vão ficar mais para depois. Mas primeiramente tu tem que entender, né, uma questão fundamental do Oriente Médio, que dura até hoje, tem conflito, né, nessas questões, que são as questões entre Israel e Palestina, tá? Então essas 4 primeiras aulas vão ser focadas nisso, beleza? Mas antes, né, de tu entender a questão Israel, Palestina e tudo mais, tu precisa entender o histórico, tu precisa entender por quê, né, de onde que vem essa galera toda aí, por que que eles estão brigando, qual é a origem. Então vamos lá para os antecedentes, né, desses conflitos entre Israel e Palestina. Primeira coisa que tu tem que saber é que a gente vai ter nessa região, né, que é a região da terra de Canaã, a terra prometida, né, a Abrão, né, a terra prometida a Moisés. Essa região, ela vai ser habitada por diferentes povos ao longo da história, tá? A gente vai ter o primeiro povo que vai habitar de verdade essa região, vai ser o povo hebreu, tá? O povo hebreu que vai aí dar origem à religião, a primeira religião, grande religião monoteísta, que é o judaísmo, tá? Que vai ser aí fundado em, digamos, 2200 a.C., tá? O que que vai acontecer, né? A primeira coisa que tu tem que entender é que judeu é diferente de cristão, mas isso eu imagino que tu já saiba, né? Os judeus, eles acreditam principalmente no Antigo Testamento, né? Onde os 5 principais livros é a Torá, né? Que é o Pentateuco, né? Que a gente conhece aí os 5 principais livros. E a gente vai ter então, né, os judeus sendo esses precursores das outras duas grandes religiões, o cristianismo e o islamismo, que é a terceira religião monoteísta de 622 depois de Cristo, quando Maomé recebe as visões, né, do anjo Gabriel e então escreve o Corão. Beleza? O que que vai acontecer, né? Para gente, né, para estudar esse contexto, é fundamental entender judaísmo e islamismo, as origens e por que que eles vão se bicar, né? E o cristianismo não é tão relevante assim. Claro que tem um peso, né? Principalmente quando a gente for estudar o Líbano, por exemplo, mas para a questão de estudar Israel e Palestina, é primordial a gente entender judaísmo e islamismo, tá? Se tu tiver alguma dúvida nessas questões de judaísmo, islamismo, povo hebreu, né, como que foi a fundação do império, que foi o Império Muçulmano, tu vai lá olhar, né, o que foi isso, procura aí as aulinhas que deve ter no canal, beleza? Mas o que que vai acontecer, galera? A gente vai ter essa situação onde a gente tem mesmas origens culturais, né? Os povos, eles vão se ramificar, mas a gente tem a mesma origem, né? Tanto é que do judaísmo vai surgir cristianismo e vai surgir islamismo, tá? Ela vai ser a religião mãe, que a gente chama assim, entre aspas, né? Claro. Mas a gente vai ter esses povos, né? Que são os povos que habitam essa região da Palestina, essa região, né, de Canaã. Esses povos, eles vão ser povos de origem semita, que se tu for pegar lá da origem da palavra semita, tu talvez encontre descendentes de Sem. Sem que era um carinha aí, digamos, um patriarca aí do povo hebreu, tá? Mas se a gente for usar num critério menos, né, menos, enfim, detalhista, a gente pode considerar que os povos semitas são os povos descendentes, então, dessa região de Canaã, tá? E a gente vai ter, então, esses dois grandes povos, né? O povo hebraico, né? Esse povo judeu e o povo islâmico, né? O povo árabe, beleza? Esses dois povos vão, então, começar a se bicar, né? Porque a gente vai ter, ao longo da história, a dispersão do povo hebraico e a tomada dessa região de Canaã pelo povo árabe, né? Pelo povo islâmico, beleza? O que que vai acontecer? Ambos os povos consideram Israel, Jacó, né? Que se tu for ver na Bíblia, Jacó e Israel é de maneira intercambiável, né? Tu pode usar da mesma maneira, né?
ambos os povos têm Israel barra Jacó como terra santa. E aí já viu o que vai dar, né? Quando a gente tem dois povos achando o mesmo lugar terra santa, os dois vão querer controlar, e aí vai ter guerra, vai ter briga para controlar aquele território. Beleza? Então a gente vai ter uma grande disputa religiosa entre os hebreus, os descendentes, né, dos hebreus, os judeus, e os árabes muçulmanos, descendentes, né, de Maomé. O que vai acontecer? A gente vai ter os árabes dizendo o seguinte: cara, a gente também é povo semita, nós também somos descendentes de Abrão, nós também temos o direito de povoar a terra de Israel. E Israel vai dizer: não, mas a gente chegou antes, não sei o quê, mas daí o árabe vai dizer: não, mas pô, eu também sou descendente. E vai ficar nesse impasse por um bom tempo. Tá? O que vai acontecer? Outra coisa que a gente não pode confundir, né, que eu já falei na aula lá do surgimento do povo muçulmano, é que você não pode confundir árabe com muçulmano, tá? O que é um árabe? Uma pessoa que vive na Arábia, que vive nessa região do Oriente Médio, tá? O que é um muçulmano? Muçulmano é aquele que tem a fé islâmica, tá? Então nem todo árabe é muçulmano, beleza? Assim como nem todo muçulmano é árabe. Podem existir muçulmanos no Brasil, né? Podem existir muçulmanos, sei lá, no Paraguai, né? Mas a gente não tem aqui, né, essa situação de que todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é árabe. Não, não existe isso, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter uma série de domínios, né? Essa região de Canaã, essa região da Palestina vai ser dominada pelos gregos, vai ser dominada, né, pelo Império do Alexandre o Grande, vai ser dominada pelos romanos, depois ela é dominada pelos árabes, né, pelo Império Muçulmano. Depois essa região vai ser dominada pelo Império Turco-Otomano, tá? O Império Turco-Otomano vai ficar nessa região até a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí é que eu trago para vocês como que era, né, o Império Otomano na época da Primeira Guerra Mundial. E a gente tem, então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o fim, né, desses grandes impérios. Vai acabar o Império Austro-Húngaro, vai acabar o Império Russo, vai acabar o Império Turco-Otomano. E a gente vai ter, então, o início, né, dessa doutrina sionista, né, ganhando cada vez mais força. O que é a doutrina sionista, Bruno? Bruno, a doutrina sionista é a seguinte: os judeus têm o direito, eles devem voltar à Terra Prometida, porque eles passaram por inúmeras, né, como é que se diz? Dispersões ao longo da história, né? A gente vai ter aí a dispersão onde eles vão para o cativeiro da Babilônia, né? A gente vai ter a segunda diáspora hebraica, que é quando eles vão ser expulsos pelos romanos. Então, a gente tem uma série de acontecimentos que faz o povo judeu ser um povo muito sofrido, um povo que vai ser disperso do seu território natal, tá? Então, a gente vai ter aí essa doutrina crescendo e crescendo, inclusive, né, já no século XIX, quando um carinha, né, um político aí chamado Theodor Herzl, né? Ele vai trazer nessa teoria do sionismo político, que a gente deve batalhar politicamente para que Israel tenha a sua volta, né? A sua terra natal, a sua volta a Canaã, a terra prometida. A gente vai ter, além disso, né? A situação da Declaração Balfour, né? A Declaração Balfour aconteceu lá pelo fim, né, da Primeira Guerra Mundial, e o Balfour, que era um secretário britânico, ele vai dizer o seguinte: realmente, né, baseado aí na teoria de Theodor Herzl, os judeus devem voltar ao seu território natal e a gente tem que criar um Estado, né, judeu para eles. E aí vem a ideia da criação de Israel. Gente, primeira coisa que tu tem que entender para entender a criação de Israel é que depois que o Hitler vai exterminar judeu em campos de concentração nazista, a gente vai ter cada vez mais esse movimento sionista, esse movimento de criação de um Estado judeu crescendo, 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 tá? E a galera realmente simpatizando com essa ideia. Pô, é verdade. Os caras sofreram com o cativeiro da Babilônia, os caras sofreram com a segunda diáspora hebraica, quando os romanos expulsaram eles, né? Os caras viveram aí nesse tempão todo aí espalhado pelo mundo, e aí chega no século XX, um carinha de bigode chega e mata todo mundo que é judeu. Cara, a gente precisa reparar historicamente essa nação, esse povo, tá? E aí que vem essa situação de reparação histórica, tá? E aí a gente vai ter então, né, essa situação da criação de Israel. Vamos criar um país para esse povo sofrido.
Até aí tudo bem, né? E aí a gente vai ter uma criação, né, de um plano da ONU, da recém-criada ONU, onde a gente teria um plano de partilha. Ó, vamos fazer o seguinte então, vamos criar um Estado judeu e o Estado palestino, né, que é o Estado que ficou depois, né, do Império Otomano ter caído, e a gente tem a criação desse Estado palestino, árabe, muçulmano, tá? Esse Estado palestino, ele vai continuar, né? A gente vai reduzir um pouco o seu território para tentar aí fazer um contrabalanceio com os judeus, né? Mas ele continua. E a gente teria então dois estados, um judeu e um palestino. E aí a gente teria a cidade que é Jerusalém, né? Essa grande cidade, essa cidade que é o centro, né, das três grandes religiões monoteístas, seria uma cidade internacional, né? Não está sob o controle de ninguém, né? Mas ao mesmo tempo está sob o controle de todo mundo. Todo mundo pode ir lá cristão, pode ir lá judeu, pode ir lá islâmico, beleza? Só que, né, a ONU achava que ia ser tudo bonitinho, todo mundo ia aceitar o plano dela, mas não foi bem assim. A gente vai ter a formação da Liga Árabe, onde os palestinos vão se juntar com seus irmãos islâmicos, né, os irmãos da Jordânia, da Síria, do Líbano, do Egito, do Iraque e outros países, enfim, né, mas esses principais, né, que estão mais perto ali, né, da Palestina, e a gente vai ter então essa formação de resistência. Nós não concordamos com a criação do Estado de Israel. Como assim? A gente está aqui até agora e eles vão simplesmente chegar e se apoderar das nossas terras? E de um certo modo dá até para entender, né? Mas aí a gente vai ter então esse egoísmo, né, entre aspas, dos palestinos, criando a Liga Árabe, e aí quando é criado o Estado de Israel em 1948, um ano após o plano de partilha da ONU, a gente vai ter os países árabes contra, né, porque eles iriam perder território, né, o islamismo iria perder território. E aí a gente vai ter um grande apoio dos Estados Unidos, França e Inglaterra para, né, concretizar essa criação do Estado de Israel. Por que que Estados Unidos, França e Inglaterra vão apoiar? Porque ao longo da história, os judeus sempre foram um povo, assim, bem rico até, né? Um povo que conseguia manipular bem o dinheiro e tal. Então a gente tem grandes casos aí de judeus criando bancos, empresas de sucesso, marcas, né? Então os judeus bem ricos, né? E bem influentes nesse cenário de capitalismo mundial. Num cenário de capitalismo, inclusive, onde a gente estava numa Guerra Fria. E os países capitalistas queriam uma influência muito forte em pleno Oriente Médio para evitar o avanço do comunismo soviético. Beleza? Então a gente vai ter sim o apoio de Estados Unidos, França e Inglaterra por esses motivos, tá? Os palestinos vão se recusar a aceitar essa criação desse território, não vão reconhecer, tá? E aqui eu trago um mapa para vocês para mostrar como que seria feita essa divisão, tá? Desses territórios. Basicamente, os judeus teriam mais território, olha só que loucura, né? Ficariam aí por volta de 14.500 quilômetros quadrados, né? Ocupariam aí essas regiões em laranja, que vocês estão vendo no mapa, tá? Não, mentira, as regiões em marrom, que vocês estão vendo no mapa, 56,5%, tá? Sendo que eles tinham 600 milhões de habitantes, e os palestinos, mesmo tendo mais que o dobro de habitantes, 1,3, né, milhões, 600 mil habitantes, desculpa, os judeus. Os palestinos, mesmo tendo mais do que o dobro, 1,3 milhões de habitantes, né? Mesmo assim, eles vão ter menos território nessa partilha da ONU, tá? Eles vão ficar com 11.500 quilômetros quadrados, né? Aí 42,9% do território da região palestina, tá? E aí a área internacional de Jerusalém em verdinho que vocês estão vendo aí. O que que vai acontecer, né? A gente vai ter então Israel e Palestina não concordando com a situação até que a gente vai ter uma guerra. Tá? A guerra de independência de Israel vai ser o primeiro conflito oficial, né, digamos assim, entre essas duas correntes no século XX. Essa guerra que vai durar de 1948 a 1949 e ela vai colocar a Liga Árabe contra Israel. Israel que queria dominar toda essa região, né, não queria aí dar brecha para os palestinos, não, a gente vai criar o Estado Judeu, a ONU está concordando, e os palestinos que vão dizer assim, cara, não faz o menor sentido, a gente está aqui até agora, vocês não vão chegar e dominar nossos territórios, não. E aí a gente vai ter a formação dessa guerra, Israel que vai ter o apoio, é claro, de Estados Unidos, França e Inglaterra, como eu já falei para vocês os motivos, né, por conta da Guerra Fria, o capitalismo, e também por conta, né, dessa aproximação ao longo da história dos banqueiros judeus, dos grandes empresários judeus. Tá? Israel vai acabar vencendo, tá? Fulminantemente aí durante essa guerra de 2 anos e vai conquistar mais territórios ainda. Dos 14.500 km² que eles tinham, eles vão para 20.900 km², anexando áreas como a Galileia, como o deserto de Negev.
tá? O deserto Negev, ele vai ser um deserto muito fundamental porque ele era banhado aí pelo Rio Jordão, um deserto bem estratégico aí, tá? Para operações militares e até para economia. Então vai ser aí regiões importantes que Israel vai conquistar. Os palestinos vão ficar quase sem nada. Os palestinos que chamaram o Egito, Síria, Jordânia, né, para ajudar, vamos lá, Liga Árabe, ajuda aí o teu amigo palestino. E aí a gente vai ter esses países, né, Egito e Jordânia principalmente, anexando alguns territórios. A faixa de Gaza, né, aqui em branco, cinza, vai ser ocupada pelo Egito e a Jordânia vai ocupar essa região que vai ser conhecida como Cisjordânia. Então é por isso que até hoje a gente conhece nessa região como Cisjordânia, beleza? A gente tinha aqui em laranja o que era de Israel, tá? O resto não era de Israel. Em amarelinho, as conquistas israelenses, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que ao longo das aulas eu vou chamar de israelense, né? Porque israelita remete muito ao povo, né, originário que acredita, né, na religião judaica. Então eu vou chamar de israelense para ficar menos, né, religioso, né, mais político, digamos, geopolítico, mais técnico, beleza? E aqui a gente tem algumas imagens, né, da própria Guerra de Independência, aqui soldados israelenses se preparando para o fronte de batalha e aqui hasteando uma bandeira com a estrela de Davi. Davi que foi aí o segundo rei, né, do povo judeu, né, do povo hebraico, lá na época dos grandes patriarcas, né? E a gente vai ter então essa situação, galera. Os palestinos ficaram quase sem nada. Quer saber como que continuou? Vai para a próxima aula. Beijão, te vejo lá.